Salve, salve nação santista! Eu sou o Giovanni Martinelli, sou um dos responsáveis pelo Diário do Peixe e estou passando aqui neste final de semana para falarmos de um assunto que preocupa muito o torcedor do Santos, né? A situação financeira do clube. Nesta semana, a Ernst Young, que é uma das principais consultorias do mundo, né? Ela divulgou seu tradicional relatório anual analisando a situação financeira dos 20 maiores clubes do Brasil. E daí lá tem bastante número, né, sobre a situação do Santos em comparação também com os rivais. Muita gente pergunta qual o valor da dívida do Santos, quanto o Santos ganha de cota de TV. Eles pegaram, aproveitaram os balanços e fizeram ali uma análise bem completa. Nós trouxemos já várias matérias no diariodopeixe.com.br sobre esse assunto, colocando ponto por ponto, né? Mas decidimos fazer um vídeo também para tentar explicar um pouquinho para o torcedor quais são os problemas do clube e quais são as oportunidades, né? Então vamos começar falando em relação à dívida, né? Muita gente, o Santos tem muita dívida, o Santos tem muita dívida. O Santos tem uma dívida grande, o Santos tem uma dívida de 440 milhões, o que eles chamam de endividamento líquido, né? Só que esse valor em si, ele coloca o Santos apenas no 11º lugar entre os maiores devedores dentre os 20 maiores clubes do Brasil. A gente vai, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho de uma relação da situação do Santos em si e depois nós vamos fazer uma comparação com o mercado. O número absoluto da dívida do Santos não é um problema. 440 milhões é um número alto, mas não é um problema. O problema começa a ser no que a gente vai entrar a partir de agora. O Santos, em 2019, teve a sexta maior receita entre os 20 maiores clubes do Brasil. O Santos teve uma receita de 400 milhões. Então, quer dizer, em um ano ele quase teve o valor que ele tem de dívida acumulada. O grande problema é que desses 400 milhões, 216 milhões foram de receitas extraordinárias, receitas de vendas de jogador. Então, se você contar só receita de venda de jogador, o Santos foi o segundo time que mais lucrou na temporada passada, atrás apenas do Flamengo. O Flamengo lucrou 300 milhões, o Santos lucrou 216 milhões. Só que a gente tem que lembrar que desses 216 milhões está incluída a venda do Rodrigo, que o Santos recebeu parte em 2019 e parte em 2018 por uma questão contábil. Você só contabiliza os valores de vendas quando você entrega o jogador, como o Santos entregou em 2019, todo o valor foi contabilizado. Então, assim, essa receita do Santos é uma receita contábil, não é uma receita de caixa ali, né? O problema começa quando você vai para as receitas recorrentes. Receitas recorrentes eles consideram como direitos de TV, marketing e match day. Eles separam nesses 3 pontos, a gente fala bastante sobre isso nas lives do diário, né? Em relação a receitas recorrentes, o Santos teve apenas a 10ª maior receita recorrente em 2019, né? 184 milhões. Isso é um problema, porque quando você olha para o geral de receita recorrente, o Santos, no geral, é o 9º colocado entre os 20 maiores clubes do Brasil de receitas recorrentes. Não está conectando com a realidade, né? Se você pensar que a gente tem ali os 4 grandes de São Paulo, que deveriam estar mais ou menos equilibrados. Claro que o Santos tem uma torcida um pouco menor que as outras, mas deveria estar mais ou menos equilibrado. A gente olha para o Rio, tem o Flamengo descolado total de situação, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense numa situação bem diferente, né? Tem o Cruzeiro na situação que está, e o Atlético também tentando se reinventar com mecenas e tal. Mas o Santos era para estar ali na 5ª, 6ª posição no máximo. O Santos está na 9ª colocação. E por que está na 9ª colocação? Porque o Santos não consegue gerar receita comercial. O Santos em 2019 ele teve menos receita comercial que Bahia e Fortaleza, o que não dá para admitir. Não dá para admitir que o Santos tenha menos receita comercial que Bahia e Fortaleza
não menosprezando esses clubes que fazem um trabalho administrativo muito bom, trabalho de marketing muito bom, mas Santos está no estado que tem o maior mercado do país, o estádio mais rico do país. Bahia e Nordeste estão em estádios, Bahia e Fortaleza estão no Nordeste, estados periféricos, né? Não tem o mesmo acesso publicitário. Então, assim, não dá para admitir que o Santos tenha menos receita de marketing que Bahia e Fortaleza. O Santos foi, como eu disse aqui, né, o 11º em receita de marketing. Isso não dá para não dá para aceitar, né? O Santos tem um problema com o match day, né? O Santos foi no ano passado apenas o 12º em receita de match day. No geral, 13º no ano passado, no geral 12º. O Santos não consegue gerar receita de match day. E daí, assim, são coisas simples que o torcedor precisa entender e o clube precisa entender, né? Ficam, mas também a questão da Vila, a Vila é muito pequena, não sei o quê. O ano passado o Santos fez 21 jogos na Vila e 10 jogos no Pacaembu, né? A arrecadação média na Vila foi 170 mil reais por jogo. A arrecadação média no Pacaembu foi 180 mil. Então, assim, não tem diferença. Não teve diferença. E era para ter. Não teve diferença porque o Santos teve 4 jogos no ano passado em que jogou e que pagou para jogar. A receita líquida foi negativa. Os 4 jogos foram no Pacaembu. O Santos pegou uma sequência de jogos no Paulistão, porque estava reformando a Vila, direto no Pacaembu, teve prejuízo. Então, assim, e na Vila, o Santos, como pegou um bom momento ali do Sampaoli, o Santos jogou quase sempre com a Vila lotada, tirando um ou outro jogo, então a receita da Vila foi lá para cima, né? Só que daí você pega, né? Só para dar um exemplo ainda em relação a isso, o Santos contra o Vasco jogou no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. O Santos teve 11.400 torcedores e teve um prejuízo de 20 mil reais. O Santos jogou contra Internacional, teve um jogo que o Santos fez no Pacaembu com 11.600 torcedores, na Vila Belmiro com 11.600 torcedores, e teve uma renda de 150 mil reais. Então tem que ser levado isso em consideração. Então o que a gente sempre fala, né? A gente fala aqui no Diário, o Santos tem que jogar na Vila, tem que jogar no Pacaembu, mas sempre com 70% de ocupação, não importa qual estádio. O Santos jogando com 11 mil pessoas na Vila Belmiro, que é mais ou menos os 70% de ocupação, o Santos vai ter uma receita 150. O Santos jogou contra o Palmeiras com 11.400, os ingressos mais caros, teve 300 e poucos mil reais de receita na Vila Belmiro. Só que assim, no Pacaembu, você joga com o Pacaembu lotado, que foi a maior renda do Santos no ano passado, foi contra o Corinthians com 974 milhões. Então, tem que ter essa necessidade de fazer uma disputa inteligente ali, mesclar Vila e Pacaembu, para que o Santos sempre jogue com 70% de ocupação, que daí o Santos com certeza, essa média geral ali, que foi em torno de 170, 180 mil reais, o Santos consegue, no mínimo, com uma estratégia inteligente, o Santos consegue duplicar sua receita com bilheteria, no mínimo, no mínimo. Então, assim, o Santos tem várias oportunidades que são desperdiçadas. A dívida, como eu falei, né? Quando você vai para o mercado, em relação à dívida, o Santos tem a 11ª, né? Quando você olha, o Flamengo tem mais dívida que o Santos, o Corinthians tem mais dívida que o Santos, o Palmeiras tem mais dívida que o Santos, o São Paulo tem mais dívida que o Santos. Todos esses times têm uma dívida maior que o Santos. Só que o problema é que eles têm uma capacidade de gerar receita maior, né? O Flamengo, só no ano passado, gerou quase 1 bilhão de receita, né? O Palmeiras gerou 640 mil. E as receitas deles não são receitas extraordinárias.
como são as receitas extraordinárias do Santos, as vendas de jogador, né? Eles têm receita recorrente, né? O Flamengo tem 650 milhões por ano, teve o ano passado, de receita recorrente. O Palmeiras teve 534 milhões, o Corinthians teve 333 milhões. Então, o Santos está perdendo espaço para os rivais. Se você pegar o acumulado nos últimos 5 anos de receitas recorrentes, né, o Flamengo teve 3 bilhões. 3 bilhões. Palmeiras teve 2,6 bilhões. O Corinthians e São Paulo mais de 2 bilhões. O Santos teve 1,3 bilhão. Então, assim, o Santos está se distanciando dos rivais. E daí muita gente fala, porque a TV paga mais, a TV, o problema deixou de ser TV, deixou de ser só TV, né? Porque assim, se você pegar, olha, eu tô aqui com os números, o Corinthians faturou de TV nos últimos 5 anos 800 e poucos milhões. O Santos faturou 560. A diferença em 5 anos não é tão grande. Agora, se você pega a receita total, aí a diferença está sendo muito grande, né? Por exemplo, em relação ao São Paulo, com direitos de TV, o São Paulo teve 622 acumulado em 5 anos. O Santos teve 558 acumulado. Não é uma diferença grande para você pensar em 5 anos. Agora, o grande problema é que esses clubes conseguem gerar as outras receitas e o Santos não consegue. A mim parece que o Santos se acomodou com, vamos vender o jogador, e não importa que a gente vai ter pouca receita com sócio, não importa que a gente tá 2 anos sem patrocínio master, não importa que a vila é pequena, a gente não tem bilheteria, porque a gente vai vender jogador. Só que assim, venda de jogador não é uma coisa que você pode contar sempre, né? Como o Pedro Daniel falou numa live aqui do Diário, né? O Santos tem o mito do bom vendedor, mas se você pegar nos últimos 5 anos, o São Paulo vendeu muito mais do que o Santos, o Corinthians vendeu muito mais que o Santos. Então, assim, o Santos está dependendo de uma. Me parece que o Santos fica acreditando numa lenda eterna, né? Que vai formar os seus raios e vai vender e deixa de trabalhar em questões estruturais, em questões que seriam recorrentes, né? Como eles falam aqui. De novo, eu não consigo admitir que o Santos tenha menos receita comercial que Bahia e Fortaleza. Não tem como você aceitar esse tipo de coisa. E daí, assim, eu acho que o torcedor também precisa fazer um meia-culpa. E daí, assim, não tô colocando a culpa na torcida. Eu tô dizendo que o próprio torcedor do Santos, muitas vezes ele fala, mas a torcida do Santos não vai ao estádio, a torcida do Santos não compra produto. Gente, assim, a torcida do Santos tem uma característica que o clube precisa entender, e o clube não conhece a torcida, que a torcida do Santos é uma torcida diluída. Ela não é uma torcida concentrada numa cidade. A maior torcida do Santos está na cidade de São Paulo, não está na sede do Santos. A segunda maior torcida do Santos está no interior de São Paulo. A terceira maior torcida do Santos está na Baixada Santista, que onde é a sede do clube. Então, é uma torcida que tem uma característica diferente de qualquer outra. A torcida do São Paulo, a maior é na sede, do Corinthians, a maior é na sede, a do Palmeiras, a maior é na sede. Então, o Santos precisa entender como chegar nesse torcedor, né? O Santos precisa ter projetos, propostas para chegar nesse torcedor, que é o torcedor que está espalhado pelo Brasil. E hoje o Santos não faz nada pelo torcedor que está no interior, o Santos não faz nada pelo torcedor que está em outros estados. Então, assim, tirando um trabalho que as embaixadas estão começando a fazer, mas tem uma oportunidade ainda maior, o Santos precisa conversar com o seu torcedor, precisa conhecer o seu torcedor. E daí, conhecendo o seu torcedor e conversando com o seu torcedor, o Santos vai gerar mais receita de bilheteria, vai gerar mais receita com programa de sócio, vai gerar mais receita comercial, né? Então, assim, esse que é o principal ponto. Se você olhar, como eu disse, né, na questão da dívida, o Botafogo, por exemplo, é o time que tem mais dívidas. O Botafogo tem 819 milhões de dívida.
E ele tem o maior problema, porque em questão de receita recorrente, ele tem 14ª maior receita. Então esse é um grande problema, né? O clube que tem a maior dívida e também não consegue gerar receita. Então, assim, como eu costumo dizer nas nossas lives, o Santos tem problemas? Claro que tem, né? Claro que tem. Só que o Santos tem muita oportunidade, muita oportunidade. Como eu falei aqui, se você dobra, vamos só fazer uma conta burra aqui só para vocês entenderem, né? Administrando melhor, se você não precisa pensar em estádio agora, só para o futuro precisa pensar numa arena. Isso sem dúvida alguma, né? Mas administrando melhor essa questão de Vila e Pacaembu e colocando alguns jogos esporádicos no interior, o Santos tem, eu falei aqui, não é difícil o Santos conseguir dobrar a sua receita com bilheteria. E eu acho que dá para até mais, com o cenário que a gente tem hoje de estádio, né? Mas se você dobrar a receita que o Santos tem de bilheteria, isso já significaria 24 milhões. Então, assim, o Santos já passaria passaria para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passaria para a 8ª maior receita de bilheteria do país. Já deixaria o time numa situação um pouquinho mais confortável, né? Receitas comerciais. O Santos passou o ano todo sem receita de marketing, né? Passou o ano todo sem o patrocinador master, né? O patrocinador master do Santos está em torno ali de 8 milhões, 6, 7 milhões hoje no mercado atual, de 6 a 8, vamos colocar de 6 a 8. Só conseguisse um patrocinador master, já saltaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, já seria o 7º em receita de comercial, só com patrocinador master. O Santos tem a 5ª maior plataforma digital do país. Isso não gera nada de receita para o clube hoje. Praticamente nada, né? Praticamente zero. O Santos dá contrapartida para esses patrocinadores pequenos que ele tem e faz umas gracinhas lá nas redes sociais. O Santos não tem patrocinador só para as redes sociais. O Santos não tem projeto só para as redes sociais, né? Então, assim, outra oportunidade desperdiçada. Uma coisa que eu sempre falo aqui nas nossas lives, o Santos tem a maior, o Santos isso não é conversa de torcedor, não é nada. Isso é provado. Se você fizer pesquisa, isso está na cara. O Santos é o clube brasileiro mais conhecido no mundo. O Santos teve o Pelé, o Santos tem hoje o maior jogador brasileiro em atividade e foi revelado no Santos. Isso gera zero de receita para o Santos, zero, né? E assim, a gente vê os principais clubes do mundo trabalhando e gerando muito mais, muitas vezes, receita fora do seu país de origem do que dentro do seu país de origem, né? Então o Santos tem que caminhar para fora, o Santos tem que caminhar para fora, o Santos tem que caminhar para expandir no Brasil, expandir no interior de São Paulo, onde tem os seus torcedores já, e tem que buscar esses torcedores lá fora. Tem que aproveitar Neymar, aproveitar Pelé, principalmente Neymar hoje, que é o cara que fala diretamente com as novas gerações. E tem que gerar receita com isso. Então, se você olhar, a situação é ruim, claro que é ruim. Agora, o problema as oportunidades estão lá. Tem alguém que vai transformar essas oportunidades em alguma coisa mais real? Essa aqui é a grande questão. Nós temos eleições aí no final do ano. Nós fizemos lives aqui no Diário do Peixe com praticamente todas as pessoas que estão envolvidas na vida política do clube. E daí dá para vocês terem uma ideia se tem alguém que tem uma capacidade para transformar essas ideias em realidade. E daí o que eu falo? Vocês precisam entender se a pessoa tem essa capacidade pelo que ela já fez na vida dela. Porque o Pérez, por exemplo, a proposta de governo do Pérez era muito boa, por isso que ele conseguiu se eleger, né? Só que a gente está vendo que nenhuma das coisas que ele prometeu saiu do papel. Então você precisa entender se a pessoa tem articulação política, se a pessoa tem histórico, se a pessoa tem conhecimento prévio, capaz de transformar essas ideias, que muitas delas são simples, em realidade. Esse é o grande ponto. Então vai depender muito aí do sócio nas próximas eleições. É isso, gente. A gente volta nessa semana aí fazer as lives tradicionais aqui no nosso canal.
E no dia 9 de junho a gente tem uma live com o Walter Schalka para encerrar aí essa discussão sobre o futuro do Santos. Acompanhe todas as notícias aí sobre esse relatório da Ernst Young no diariodopeixe.com.br. Um abraço para vocês, bom final de semana.